Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito, da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional, e a nossa aula de hoje, pessoal, é sobre termologia, uma aula básica de termologia, para a gente revisitar alguns conceitos que nós vimos em sala de aula, né, que são importantes. Nessa primeira etapa, percebam, né, que eu estou fazendo somente uma correlação entre a escala Celsius e a escala Kelvin, ok? Tá? Oportunamente nós vamos também falar de Fahrenheit. Mas vamos lá, pessoal, vamos começar, né? Primeiro, né, o conceito de quente e frio é relativo, né? Isso que a gente possa entender e caminhar na direção de entendimento de temperatura e calor também, que são alguns conceitos que até nós usamos erroneamente aí na vida, né? Vamos lá, eu tenho aqui 3 recipientes, só para vocês entenderem por que a gente pode trazer o conceito de relativo em relação a quente e frio. Eu tenho aqui 3 compartimentos, né, a 10 graus, 30 graus e 50 graus. Percebam que, se eu coloco a minha mão, né, a minha mão direita, no pote aqui a 10 graus Celsius e a minha mão esquerda no pote a 30 graus, eu vou ter a sensação de que o primeiro é mais frio do que o segundo, né? Então a minha mão direita vai estar mais fria do que a mão esquerda, certo? Agora, troque de posição. Você coloca a sua mão direita no de 30 graus, né? E a sua mão esquerda no de 50. Percebam que mudou o seu conceito de quente e frio, né? O que era quente na situação anterior, agora a sensação é de mais frio, né? Porque você está com a sua mão direita a 30 graus e a sua mão esquerda a 50 graus, né? Então, essa questão é muito importante, que eu vou explorar em prova também, viu, pessoal? O conceito de relativo, né, em relação ao que é quente e o que é frio. Tá joia? Então, vamos lá. Dando continuidade a 2 pontos importantes que nós abordamos em sala, né? O conceito de temperatura, jamais esqueçam, né? Temperatura vai me determinar o estado de agitação das moléculas, né? Significa a vibração que a molécula possui em função do aumento ou diminuição de temperatura de um determinado corpo, né? Então, quanto mais eu injeto energia num sistema, mais agitação eu estou causando em suas moléculas, consequentemente eu estou aumentando a temperatura desse corpo ou sistema físico. Claro isso, senhores? Então vamos lá. Agora o conceito de calor, lembre-se, conceito de calor é energia em trânsito, né? Sempre nós vamos estar com isso em mente, que é o trânsito da energia. Por exemplo, um corpo de maior temperatura cede energia para um corpo de menor temperatura, né? Inclusive, isso que nos dá a sensação de frio. Por exemplo, né? O seu corpo está aproximadamente ali 37,5 graus Celsius, e se a temperatura externa do ambiente estiver a 10 graus Celsius, você está perdendo energia para o ambiente. Logo você começa a ter uma sensação de resfriamento, frio, né? Você tem aquela sensação de frio. Agora, quando a temperatura do ambiente já é elevada, por exemplo, você está no Nordeste ou no Rio de Janeiro, né? Onde as temperaturas são mais elevadas, né? Inclusive chegam até eventualmente superar a temperatura do próprio corpo, você tem uma sensação, né, de calor, né? Sensação de calor, senhores, né? Porque o sistema, né, o ambiente está cedendo calor para você. Por isso essa sensação. Ficou claro isso? Então, temperatura é o estado de agitação térmica das moléculas, né? Isso é o que define a temperatura. E calor é energia em trânsito, né? Então, a gente costuma usar o termo calor de forma errada, falar que hoje está calor, né? Percebam? Então, muita atenção com isso, senhores. Porque calor é trânsito de energia, é eu tirar energia de um corpo de maior energia para um de menor energia, né? Eu fazer o trânsito da energia entre sistemas físicos. Joia? Então, atenção com isso. Atenção também com o conceito de quente e frio.
Então, durante essa fase do estudo da termologia, nós tivemos figuras importantíssimas, né, como Lord Kelvin, né, que estabeleceu uma escala termométrica, que é o que nós vamos falar agora, e Anders Celsius, né, que também foi um grande estudioso, né, da termologia, e onde se estabeleceu também uma escala termométrica, que é a escala Celsius, né. Lá atrás, vocês vão perceber, até pelo material que nós já discutimos, né, havia o termoscópio, que era, né, vamos assim dizer, o pai, né, o pai não, talvez o avô do termômetro, né, que hoje nós conhecemos como termômetro, né, mas que usava o conceito de variação, né, de temperatura de um determinado ambiente, onde causava a dilatação de um determinado material, né, que permitia se criar uma escala. Então, o termômetro nasceu dessa iniciativa, certo? Hoje, nós usamos no nosso termômetro o mercúrio, né? O mercúrio é um metal líquido que na temperatura ambiente, né, que a gente chama até de CNTPs, né, condição normal de temperatura e pressão, ele já é líquido, ok? Então, ele é um metal líquido. Até tivemos uma excelente contribuição do aluno Alegre, né, onde ele comentou até do gálio, né? Gálio está na família dos materiais ou metais líquidos, mas tem uma diferença, né? Ele precisa de uma pequena variação de temperatura e pressão para se tornar líquido. Por isso ele não ser utilizado em termômetros, tá? Diferente do mercúrio, que na situação já normal de temperatura e pressão do ambiente, ele já se encontra líquido. E ele é muito, extremamente suscetível a variações de temperatura, causando assim expansão do mesmo, né? Isto é, dilatação do mesmo. E uma grande propriedade dele é que ele se expande uniformemente. Então, se você pensar tridimensionalmente, se ele varia 1 em x, ele vai variar 1 em y e 1 em z. Né? Então, nas 3 dimensões, ele varia de forma igual. Por isso, ele ser utilizado nos termômetros. Mas vamos voltar aqui. Celsius, né, fazendo seus estudos da termologia, ele estabeleceu aqui os conceitos básicos do termômetro, né, criou lá, né, desenvolveu o termômetro, e ele usou para 0 graus Celsius, na sua própria escala, para 0 graus Celsius, ele usou a fusão do gelo. No exato momento que o gelo está derretendo, ele classificou como 0. E para 100 graus Celsius, ele estabeleceu a mudança de estado da água de líquido para vapor. Então, ebulição da água igual a 100 graus Celsius. Por que ele usou esse contexto aqui? Porque era fácil de reproduzir, né? Você ter água em estado de o gelo em estado de fusão e a água em ebulição, era muito fácil dele reproduzir isso em laboratório. Então, ele criou a escala, né, 0 para a fusão do gelo e 100 graus Celsius para a ebulição da água. Tá joia? E ele estabeleceu uma escala chamada também de escala centígrada. Por quê? Porque é um intervalo de 100. Tranquilo? Então fiquem com isso em mente. Então nós temos a escala Celsius, tá? 0 graus para a fusão do gelo, 100 graus para a ebulição da água. Da mesma forma, Lord Kelvin também estabeleceu a sua escala, né? Que recebe o seu nome, né? Escala Kelvin, que também é uma escala centígrada. Por quê? O delta do menor valor para o maior também respeita 100 valores, né? Então aqui eu tenho 0 a 100, aqui de 273 a 373, que dá 100 no intervalo também. Só que Kelvin, né, ele usou o seguinte contexto para a escala dele, né? Ele não admitia valores negativos, né, para a fusão do gelo, ok? E ebulição da água, ok? Então vamos lá. Por isso que ele colocou para a fusão do gelo, né, 273 Kelvin.
e ebulição da água, 373 Kelvin. Ok? Então, senhores, esta é a correlação de escalas que nós vamos estabelecer agora. Por que que nós podemos estabelecer uma correlação relativamente tranquila? Porque ambas as escalas são centígradas, né? Cujo intervalo do menor para o maior é igual a 100. Então vamos estabelecer essa relação numérica. Eu vou colocar exatamente, vou apagar esse lado aqui, senhores, para a gente fazer essa relação numérica, ok? Então eu vou apagar aqui e isso aqui. Então eu vou reproduzir somente a parte em vermelho ali, onde eu tenho 0 graus aqui, 0 graus Celsius e aqui 100 graus Celsius. E eu tenho aqui 273 Kelvin, 373 Kelvin. Vamos imaginar que eu desejo uma temperatura qualquer. Vou chamar de C. E eu quero a correlação em Kelvin para essa mesma temperatura em C. Qual seria esta temperatura em Kelvin? Então, a relação numérica, né, ou a relação algébrica que eu preciso construir aqui, funciona da seguinte forma. Eu tenho que, se eu fizer a relação da escala C, né, Celsius, e K da escala Kelvin, a igualdade estabelecida seria que, se eu pego aqui, ó, vou colocar aqui, e vou colocar em vermelho, da mesma forma, aqui, aqui. Então vamos lá. Como que eu estabeleço essas regras numéricas? Se eu C menos 0, que 0 é esse? A base. A diferença entre a posição da escala que eu desejo saber que é um valor qualquer e sua origem é C menos 0. Está diretamente relacionada à escala máxima, né? Escala máxima para ebulição, ok, pessoal? Porque a temperatura pode ser superior, mas estamos falando da ebulição da água. Seria 100 menos 0. Tudo bem até aqui? Essa igualdade, ela é verdadeira se eu trazer o mesmo conceito para a escala Kelvin. Então, eu tenho que K menos 273 está para 373 menos 273. Ficou claro? Se eu criei uma relação numérica de C menos o 0 está para 100 menos 0, eu também tenho que essa igualdade é verdadeira para K menos 273 está para 373 menos 273. Então, o 0 eu não preciso representar, certo, senhor? Então, C sobre 100 é igual a K menos 273 sobre 100. O 100 eu posso simplificar. Logo, eu tenho que Celsius é igual a K menos 273. Tá tranquilo aqui? Então, vamos lá. Essa é a relação. Então, um exercício onde é dado o valor de Kelvin e eu desejo saber quanto que é em Celsius, basta eu substituir nessa fórmula.
Vamos fazer um exercício fácil e tranquilo. Numa determinada condição, por exemplo, de um laboratório de criogenia, né, onde um determinado material ou uma célula está congelado a exatos 73 Kelvin. Então, a célula está a 73 Kelvin. Quanto é esta temperatura em Celsius? Simples. Uso a fórmula C igual Kelvin. Ele não disse que era 73? 73 menos 273. Então fica C igual a menos 200 graus Celsius. Perceberam? Então, o equivalente a 73 Kelvin vale menos 200 graus Celsius. Ficou claro? Então, senhores, eu consegui identificar qual era a fórmula para eu calcular a temperatura em Celsius a partir de uma temperatura que foi fornecida em Kelvin. Agora, imagine que eu peça ao contrário, né? Qual seria a fórmula para, se for dado Celsius, eu encontrar o valor de Kelvin, né? Então, se a fórmula fundamental é CK menos 273, eu tirar uma segunda fórmula que seria em função de Kelvin, como ficaria? Eu simplesmente passo o menos 273 para o outro lado da igualdade, ele muda de sinal. Então, C mais 273 seria igual a Kelvin. Essa seria a segunda fórmula acessória para que eu pudesse calcular, ou eu possa calcular uma temperatura em Kelvin a partir de uma temperatura que foi fornecida em Celsius. Vamos fazer um exemplo, né? Uma pessoa está com uma temperatura muito baixa, né? O médico determinou que essa pessoa está com uma temperatura muito baixa, né? E supostamente essa temperatura seria de 30 graus Celsius. Então, o médico pergunta: qual a temperatura desta pessoa em Kelvin? Eu aplico direto a minha fórmula. Kelvin seria igual a 30 mais 273. Então, eu tenho que Kelvin seria 303 Kelvin. Esta pessoa estaria com uma temperatura de 303 Kelvin. Perceberam? É extremamente simples, senhores. Extremamente simples, ok? Você compreender, isso é fundamental. Não decorem a fórmula. Decorem o processo de como eu alcanço essa fórmula. Porque nas provas, eu vou pedir que vocês saibam como que você alcança essa fórmula, para que você possa usá-la de forma adequada. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Breve recapitulação. Celsius, Kelvin, né? Ambas são escalas com intervalos de 100, né? Então são escalas centígradas. Ambas usam os mesmos conceitos de a temperatura mínima associada à escala do termômetro é fusão do gelo para o Celsius, 0 graus Celsius, para a ebulição da água, 100 graus Celsius. Para a fusão do gelo na escala Kelvin, é 273 Kelvin. Para a ebulição da água, 373 Kelvin. Oportunamente, nós vamos falar também do zero absoluto, onde nós temos sempre a utilização da escala Kelvin,
que seria o estado onde não haveria agitação das moléculas de qualquer sistema físico, só que isso não é alcançado na natureza, tá? Onde todas as moléculas estão paradas, isso não existe na natureza. Então, nós oportunamente vamos falar de zero absoluto, tá? Outra coisa importantíssima é, para o sistema internacional, lembram? A escala a ser usada é a escala Kelvin. Beleza? Então, na próxima aula, vamos entrar em detalhes sobre isso e vamos falar mais sobre zero absoluto, que envolve a utilização da escala Kelvin. Ficou claro até o momento, senhores? Revisitem essa aula, levantem as dúvidas, façam os exercícios conforme nós mencionamos, repitam conceitos exatamente como nós fizemos aqui, para que vocês estejam extremamente proficientes. Não se esqueçam, aprendam a deduzir como que eu chego nessa fórmula, porque eu vou cobrar isso, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.